Então, autores que vão conceituar a ética. Olha que interessante. A ética e a moral, então, ela sempre teve aí num cenário, né, numa perspectiva de vários autores que vão contribuir para uma reflexão a respeito dela. Então, desses autores nós vamos ver alguns. Dentre eles nós vamos passar aí um pouquinho pelo Sócrates, Platão e Aristóteles. E depois nós vamos ver também na perspectiva medieval, como que é vista a ética na Idade Média. Depois a gente vai para a moderna e chegarmos na contemporânea, tá bom? Então vai ser um momento assim, com um certo objetivo aqui, né, mais sucinto, mas no material de vocês com certeza vai complementar muito a leitura e a percepção de vocês em torno dessas teorias, né, que fazem parte aí de toda a historicidade da filosofia e também da sociologia, da antropologia, tá bom? Então olha só, quais são os valores, né, que vão, os autores, né, que vão poder, nós vamos poder conceituar aí. Se nós entendermos então que a ética é como um conjunto de valores morais e princípios que vão nortear a conduta humana na sociedade, então é importante nós refletirmos sobre o valor das ações sociais que são consideradas o quê? Um tanto no âmbito coletivo quanto no âmbito individual. Você já reparou, por exemplo, que nós somos seres individuais, somos seres subjetivos, mas ao mesmo tempo nós estamos lidando com pessoas, lidando com grupos, lidando com o coletivo. Então, como lidar com o que é individual e como lidar com essa parte tão do indivíduo, do sujeito, né, da particularidade dele em relação ao coletivo. Como que se estabelece, então, essa relação do individual para o coletivo? Então, agora nós vamos adentrar a questão da ética antiga. Nós vamos pegar aqui esses 3 grandes autores, grandes filósofos que marcaram época e até hoje o pensamento dele tem uma representatividade muito importante. E aí, nesse sentido, o Sócrates ele vai trazer para nós o quê? Uma perspectiva da ética antropológica. A ética do Sócrates é antropológica por quê? Porque ele coloca em discussão o próprio homem. Né? Então, quando ele começa a desenvolver o seu método, a ironia maêutica, por exemplo, que é o ato de perguntar, né? Que vem com a ironia, ou seja, o ato de interrogar, com o ato de trazer à tona respostas desse sujeito que é interrogado. Ali nós temos a maiêutica, né? Ou seja, trazer a ideia, o pensamento. E é muito interessante que a ética do Sócrates se pauta muito bem na questão de valorizar a autonomia desse sujeito, a autonomia do ser humano. Então, o Sócrates, ele desenvolve todo um método, né? Esse método é considerado o método da refutação, em que ele vai colocar uma pergunta, ele provoca seus discípulos, né? Com uma determinada pergunta e a partir dali trazendo à tona a resposta. Quais são as respostas internas que me movem, né? O que traz dentro de mim em termos de resposta diante daquela pergunta. Então Sócrates ele valoriza muito essa questão da moral, essa questão do bem, né? E nós vamos ver um pouquinho ali no próximo slide. Já o Platão ele tem uma perspectiva, né, que foi até discípulo de Sócrates, né? Então o Platão ele promove aí uma questão muito importante que é como lidar com a questão do mundo das ideias, do mundo das sombras, dessas ideias distorcidas que nós temos, né? Por exemplo, o que é o bem, o que é o mal. Então, Platão tem uma visão mais dualista, né, da realidade, mais dualista do pensamento também. Mas o Platão ele vai trazer para nós uma reflexão importante em torno da ética, principalmente ao se tratar do que é bom, do que é belo, né? E até mesmo do que é o bem, tá? E nesse caso Aristóteles que vai trazer também para nós, que foi discípulo de Platão, todas as atividades que vai esperar algum bem, ou o maior é a felicidade. E é interessante que a ética aristotélica ela é pautada numa finalidade. E se eu perguntar para cada um de nós aqui, assim, o que nós desejamos tanto na vida é sermos felizes. Então a felicidade é uma
né, um pensamento que o Aristóteles coloca em evidência, que é uma forma de nós nos sentirmos bem com as nossas escolhas, com a nossa trajetória também de vida, né, e assim por diante. Então eu vou pegar com vocês aqui alguns pontos importantes desses autores. Então o primeiro que surge aí é o Sócrates, igual eu falei com vocês. O Sócrates, ele coloca aí que a virtude é sabedoria, e já o vício é resultado da ignorância. Então o saber fundamental é o saber a respeito do homem. Lembra que eu falei com vocês que a ética dele é uma ética antropológica, porque a antropologia, ela é o quê? Uma ciência, é um estudo sobre o homem. E a questão ética era o que bastava o homem saber, para ter o quê? Ter bondade para ser bom. Olha para você ver, então o conhecimento era o quê? Uma virtude, e o homem conseguia ser bom e ter a felicidade. Então, gente, olha só, conhecimento, virtude, tudo isso para Sócrates leva o ser humano a ter uma vida melhor, né? Uma vida que dê a ele prazer. Então a ética socrática é aquela, né, caracterizada por bom caráter e valores morais. Sócrates argumenta que o homem não é mau, mas ele é o quê? Ignorante. Olha só. Então esse ponto de vista é chamado o quê? De intelectualismo moral. Ele afirma que a virtude ela pode ser conhecida e, acima de tudo, pode ser ensinada, tá? Por isso que, para ele, a ética está relacionada com a bondade, que está relacionada também com o conhecimento e que está relacionado com a felicidade. Então, o Sócrates ele é até conhecido com a sua famosa máxima, conhece-te a ti mesmo, né? Sei que nada sei. Mas o que é importante destacar aqui com vocês é que Sócrates busca compreender toda a dimensão, né? Essa perspectiva humana a partir do autoconhecimento, a partir de conhecer você mesmo, para lidar com aquilo que te impulsiona, né? Com aquilo que te leva você a praticar algo que seja bom, né? Então, para o Sócrates, e é pelo conhecimento que a gente adquire cada vez mais essa bondade e também essa felicidade, tá? Então, adiante, nós vamos ter aqui o famoso Platão. Platão, como eu já disse, ele foi discípulo de Sócrates. E a ética de Platão, gente, ela está muito relacionada, intimamente ligada com a filosofia política. Pois bem, como que Platão, então, ele vai nos dar essa apresentação de uma forma em que ele vai trabalhar aí com esse conceito de dualidades, né? Ou seja, esse mundo da sombra, o mundo das ideias, como que vai ser isso? Pois bem, primeiro que Platão, ao olhar para essa questão do mundo das ideias, mundo da sombra, ele vai perceber que existe um mundo ideal, né? Esse mundo perfeito, onde nós, seres humanos, tentamos alcançá-lo, e o mundo das imperfeições, que é o mundo da matéria, o mundo das sombras. Pois bem, como que eu alcanço esse mundo perfeito, né? Se eu falo, por exemplo, assim, a bondade, o bem, o belo, ou a beleza, o justo, para ele existe uma ideia, um conceito de perfeição em torno disso. Mas tudo isso está onde? No mundo das ideias. Para alcançar isso é preciso fazer um exercício da razão, um exercício racional mesmo, né? Ou seja, utilizar a própria razão, o pensamento, para poder chegar com mais clareza ainda o que é isso, tá? Então veja bem, o mais importante aqui ao se tratar do pensamento ético em Platão é nós pensarmos na ideia dele de polis, ou seja, essa cidade, né, estado, por exemplo. Então a polis é a cidade, é o lugar onde as coisas acontecem, não é verdade? Então quando a gente olha para a cidade, o que ela tem? Ela tem seus espaços, seus lugares de convivência, seus lugares de manifestações, seus lugares de lazer, seus lugares de desdobramentos, né, em que cada pessoa vai trabalhando ali tanto a sua individualidade quanto a sua coletividade. Então a cidade é o espaço, é o lugar onde as coisas acontecem. Por ser o lugar onde as coisas acontecem, ele pensou, ele refletiu sobre uma cidade ideal,
né? Que no caso, até coloquei aqui como um modelo, né? Algo utópico. Então, para ele, o conceito de cidade perfeita, ela estava baseada em quê? Em valores éticos e morais, que é diferente de Sócrates, porque Platão, ele considerava que a moral é o que? É a arte de preparar o indivíduo para a felicidade, que não se encontra na vida terrena. Porque para ele, a vida terrena, a vida material, vamos dizer assim, ela é uma distorção do mundo das ideias. Então nós vivemos num mundo de distorções. Por isso que eu fico julgando o tempo todo assim, isso é certo, isso é errado, isso tem valor, isso não tem. Compreende? Então, nós ainda estamos, para Platão, num lugar de muita, de eventos, né, de situações que são distorcidas de um mundo perfeito, tá bom? E nesse sentido ele afirmava que a alma humana, ela tem 3 dimensões. Olha que dimensões interessantes. Ela é racional, nós temos uma parte que é racional, ou seja, essa racionalidade, ela nos faz buscar o quê? O conhecimento, né? Então a racionalidade nos impulsiona ao conhecimento, ela nos faz buscar o conhecimento. E também a irascível. O que é essa alma irascível? Ela é responsável pela produção das nossas emoções. Então nós somos seres tomados ou emergem em nós também as emoções, né? A alegria, a tristeza, sentimentos, né? que nos faz acessar, ter contato mais com a nossa vida, com a nossa história, com as nossas memórias, né? Mas também ela é o que? Apetitiva. O que é isso apetitivo? Ela está relacionada pela busca do prazer. Agora, como manter o equilíbrio de tudo isso? Né? Como manter o equilíbrio dessa busca pelo conhecimento, dessas emoções e também dessa busca pelo prazer. Então, para nós só fecharmos aqui o pensamento platônico, o que nós podemos trazer é justamente pensarmos numa ética pautada numa ideia de valores morais e éticos, tá? Onde ele vai colocar isso na busca de uma cidade ideal, de uma cidade perfeita, tá bom? Então, quando o Platão ele também pensa nessas tomadas de decisões corretas, vamos dizer assim, normalmente quando nós somos guiados por essas emoções ou pelo nosso desejo de sentir prazer, nós acabamos sendo precipitados inconsequentes, né? Você já reparou que quando a gente começa a agir de uma forma impulsiva, por exemplo, ou até mesmo queremos, né, somos levados pelas nossas emoções, nós está muito sujeito, né, o ser humano ao quê? A se tornar muito precipitado, né, muito inconsequente com essas ações. A ética para Platão tem a finalidade de levar o homem, de levar o sujeito, o ser humano, a se voltar para o bem. Tá? Então, o ser humano ele deveria o quê? Buscar algo que venha engrandecer a sua alma. E esse engrandecimento da sua alma, ele deve abrir mão das coisas materiais ou dos prazeres. Porque para Platão as coisas materiais e os prazeres, ela distorce aquilo que ele busca, que ele quer buscar, né? Como algo perfeito, como algo bom para ele. Então o indivíduo ético é aquele que é capaz de governar a si mesmo. Olha que interessante, gente. Então o sujeito ético, o ser humano ético é aquele que é capaz de governar, é aquele que é capaz, como ele fala ali, né, de legislar, governar a si mesmo. E isso tem a ver com o autocontrole, né? Ou será que eu estou agindo muito por impulso? Será que eu não penso antes de agir? Como é que está sendo isso? Então, Platão ele traz que nós somos, né, até mesmo responsáveis por isso. Então, por isso nós precisamos ter o autocontrole, né, para que a gente possa se voltar para o bem. Então, o indivíduo, né, ético é isso, tá? Então, podemos agir de maneira ética quando nós damos ouvido ao nosso lado racional, no qual nos ajuda a tomar decisões mais justas. Então é isso. A ética de Platão é uma ética racional que busca nos a impulsionar, a levar a ter um pensamento mais coerente com as minhas ações, com aquilo que eu acredito que vai ser bom para mim e para o outro, tá?
Então, essa escolha implica em nós abandonarmos cada vez mais os prazeres das sensações. Além disso, ela também significa deixarmos de ser motivado pelas nossas emoções. Então é isso, tá?